Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre a importância de você usar o Notion, especialmente se você é uma pessoa de one person business. E eu vou te explicar aqui por que ele mudou a minha vida, mudou o jogo aqui no meu negócio. Então, primeiro de tudo, se você ainda não usa o Notion, eu te aconselho fortemente começar a usar, porque ele é uma ferramenta muito prática, uma ferramenta que te dá muitas possibilidades, tá? E, obviamente, se você tem um negócio, se você é one person business, você precisa gerenciar o seu negócio. Então, é importante que você não perca tempo com um monte de ferramentas, porque eu já já cometi esse erro, e eu quero dizer para você que é um dos piores erros. Por quê? Você começa a ficar com as informações espalhadas, tá? Então no Notion não, no Notion você consegue centralizar tudo, mas eu quero falar com você sobre estratégias de como utilizá-lo, porque a parte prática de como usar, você pode encontrar vários vídeos aqui na internet. Como que eu faço template para hábitos, como que eu faço template para XPTO. Isso aqui você consegue encontrar na internet. A grande sacada é você saber estrategicamente como é que você utiliza para o seu negócio, tá? Para você ganhar velocidade. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu aconselho para ti? Que você pegue a primeira página, e essa primeira página é onde você vai colocar como se fosse um grande índice. É onde você vai colocar todas as informações e dali vão derivar os links, tá? Então, nessa primeira página, como é que eu coloquei no meu Notion? Eu criei atalhos rápidos para departamentos que eu tenho aqui dentro da Wonderflow. Vamos entender primeiro os departamentos. Se você tem seu próprio negócio, certamente você precisa fazer o marketing, certamente você precisa fazer vendas, certamente você precisa cuidar das finanças, pensar em estratégias de inovação, crescimento, geração de conteúdo. Então, tudo isso faz parte do seu negócio. Se você tem terceiros também que você contrata como freela, enfim, você também vai ter que administrar isso, tá? Então pensa numa grande lousa branca, que é o Notion, e a partir daí começa dividindo estrategicamente a sua empresa por departamentos mesmo, tá? E aí você começa a colocar lá as rotinas que você vai ter que trabalhar no seu dia a dia. O que eu sugiro antes de você começar a desenhar o seu Notion? É você criar um mapa mental. Porque nesse mapa mental você vai conseguir visualizar todas as coisas. Isso vai te dar uma clareza monstro para na hora que você começar a desenhar o seu Notion, ele não vire um Frankenstein, tá? Então, feito isso, vamos dividir em departamentos. Eu sugiro que você tenha lá uma partezinha, como eu fiz, que é o meu Notion. Óbvio que se você está começando o Notion agora, você vai ter que estudar um pouco sobre ele. Então já coloca uma aba lá de estudos sobre o Notion. Porque quanto mais você conseguir estudar sobre a ferramenta, mais você vai ganhar velocidade e aplicabilidade dos recursos possíveis. Um deles, por exemplo, é o uso de banco de dados, tá? Então isso é uma coisa muito legal no Notion e vai te ajudar demais. Porque quando você começa a trabalhar banco de dados, você começa a conseguir fazer relações entre informações. E, obviamente, isso te dá velocidade. Beleza. Então, vamos entender a estrutura que você pode usar de estratégia para o seu negócio. Primeiro de tudo, pensa o seguinte. Vamos pensar no teu marketing. O teu marketing, possivelmente, ele vai ser dividido em algumas etapas. Então, a etapa de estudo, porque se você não estudar, vai ser muito mais difícil de você gerar conteúdo. A etapa de geração de conteúdo, propriamente dita, tá? E a etapa também de você fazer trabalhos extras, caso você faça, né? Caso você preste serviço de marketing, por exemplo, tá? Vou dividir basicamente assim. Quando você está falando de absorver conteúdo, ou seja, de estudar, é importante que você tenha uma área aí que é a de captação de informações. O que significa isso? Significa que você lê um livro, por exemplo, você vai colocar ali dentro as informações desse livro. Por quê? A hora que você for gerar o conteúdo, essa informação já está estruturada. Se você lê o seu livro e depois você fala, putz, o que é mesmo que eu li, o que é mesmo que eu estudei, na hora de gerar conteúdo você vai perder velocidade.
Então, primeira aba que você tem que ter aí é a aba de estudos, e aí eu sugiro que você crie um template. O que é um template? É um formato ali, né? Um template mesmo, um formato que você vai determinar o que faz sentido para você, para toda vez que você captar informações, você já colocar elas estruturadas. Porque na hora que você for processar essas informações para gerar conteúdo, vai ficar mais simples para você, tá? O que eu coloco no meu? Eu coloco a estrutura de aula. Então, o que você vai aprender, como é que isso te ajuda, aonde que você aplica e exercícios de fixação. Esse é o meu jeito de trabalhar. Então, eu criei o meu template desse jeito. E você pode criar o seu. Beleza. Fase 1, captar conteúdo e colocar dentro desse template. Ok. Fase 2 é a fase de você começar a gerar conteúdos. Então, quando você vai gerar conteúdo, você tem que pensar quais são os canais que você vai utilizar. Então, se você vai usar, por exemplo, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, o que você vai fazer? E-mail? Eu não sei. Aí você vai subdividir isso daí. Porque essa divisão que você vai colocando aí vai ajudar você também a estruturar aonde que você vai colocar qual informação e como que você vai desovar isso depois. Desovar no sentido de publicar, tá? Então, imagina que você quer fazer vídeos no YouTube. Possivelmente, você tem uma estrutura. Se você está começando o seu canal agora, então você vai ter que começar a criar essa estrutura. Se você já tem um canal, certamente você já tem uma estrutura e um jeito de gerar conteúdo. Ou seja, qual é o formato de vídeo que você mais trabalha? Eu trabalho basicamente 2 formatos de vídeo. O formato de vídeo aula, onde eu compartilho a tela, e o formato de vídeo desse jeito que eu estou falando com você, que é uma conversa. E para cada um deles eu tenho uma estrutura de conteúdo diferente. Nesse aqui, por exemplo, quando eu estou falando com você, o que eu faço? Eu pego um papel e eu coloco os tópicos, para eu não me perder nos tópicos que eu preciso para falar com você. No da estrutura de aula, não, é uma coisa mais ponto a ponto ali do que vai ter que ser feito. Então, você tem que também entender qual é o seu formato de geração de conteúdo, por exemplo, dentro do YouTube, tá? O que eu faço quando eu leio livros, que eu vou gerar conteúdo para o YouTube? Na estrutura de aula, eu vou lendo o livro e eu já vou cadenciando as informações. E aí, na hora de eu gravar, já tá tudo mais ou menos montado ali. Então, eu consigo compartilhar a tela, eu consigo... No próprio Notion, tá? Eu já compartilho a tela do próprio Notion. E já consigo ir debatendo também. Então, você pode usar a ferramenta, por exemplo, o OBS, StreamYard, eu não sei qual é a que faz mais sentido para você. Beleza. E aí, quando você está prestando serviço para outras pessoas, é legal de você ter a parte de marketing ali, que você pode linkar com um gerenciamento de clientes, tá? Então, guarda essa informação um pouquinho aí. Vamos para a parte de vendas. Vendas é uma parte muito importante que você tem que olhar para o seu negócio, porque se você não vender, o seu negócio não é sustentável. E aí, para você vender, o que é importante? Você ter um CRM. O próprio Notion tem um template bacana de CRM que, inclusive, você pode adaptar. Eu sugiro que você use. Por quê? Certamente você vai começar a conversar com várias outras pessoas e você vai esquecer o que você conversou. Então, se você não documentar isso, a hora que você tiver que abordar essa pessoa de novo, você vai ter que fazer um esforço monstro e gastar tempo pra caramba tentando lembrar que você conversou com essa pessoa. Por isso que o CRM é muito útil, tá? Também dá para você colocar ali o que você vendeu, o que você ofertou, por exemplo, quanto que você fez de faturamento. Tudo isso dá para você organizar dentro do Notion. Eu gosto de linkar também com o Excel, porque para mim fica mais rápido usar a planilha do Excel. Então, o que eu faço? Em algumas coisas eu linko o que eu estou usando de arquivo de fora, mas coloco tudo centralizado dentro do Notion. Então, se você vai colocar as métricas, por exemplo, de vendas e você prefere usar o Excel, deixa dentro do Notion o link, porque você já sabe que automaticamente é para lá que vai te remeter e vai e volta. Isso vai te dar velocidade, tá? Aí, vamos falar da questão de finanças. Finanças é aquilo que você vai usar para você gerir o seu negócio. Então, imagina que você paga ferramentas, imagina que você precisa fazer gerenciamento de terceiros, de pagamento de freela, enfim, eu não sei. Mas você precisa ter uma parte ali de finanças. O
que você também pode linkar com uma planilha de Excel fora, se você quiser, ou se você domina bastante o Notion e fórmulas dentro do Notion, pode usar dentro dele também. Sugiro que na sua parte, na sua aba principal ali, você tenha o link Finanças, tá? Depois disso, é legal que você tenha uma parte que é a parte de hábitos. E por que eu coloco essa questão de hábitos aqui dentro do Notion e tudo junto na parte de gerenciamento? Porque você é uma pessoa só. Então, se você colocar um Notion separado, talvez você não pare para alimentar. Então, a minha sugestão é, coloca ali hábitos para você e os hábitos que você quer colocar na sua rotina no dia a dia. Por exemplo, o que eu faço? Eu saio para caminhar, correr, fazer atividade física de manhã. E para mim importa olhar para essa métrica. Por quê? Porque eu estou num processo evolutivo. Eu coloquei isso como uma das minhas metas de vida. Então faz sentido para mim ter uma aba ali de hábitos para eu conseguir monitorar. Lembrando que assim, tudo que você monitora, você consegue melhorar. Se você não monitorar, vai ser muito difícil de você ver a evolução e vai ser muito difícil de você pensar, puxa vida, o que eu posso, aonde que eu estou errando e aonde que eu posso fazer um ajuste fino. Por isso que ter métricas, ter clareza é muito importante, tá? Então, basicamente, aqui, ó, eu tratei... e uma coisa, gestão. Falando de gestão da sua empresa, você sempre tem que pensar em inovação. E por que inovação? Porque se você gera conteúdo aqui, é obviamente para você vender alguma coisa, vender algum produto. E esse produto pode ser que você use um mesmo produto uma vida inteira, mas pode ser que conforme você vá tendo feedback do seu pessoal, das pessoas que estão te seguindo, você perceba que faz sentido você criar outros produtos. E isso é o processo de inovação do seu negócio, tá? Onde você vai adaptar, onde você vai criar, onde você vai testar, você vai trabalhar o seu MVP, que a gente fala que é o Minimum Volume Proposition, ou seja, quando você vai estruturar um negócio, fazer ali um piloto, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas se você quiser saber mais sobre criação de produto, deixa seu comentário aqui que eu faço um outro vídeo. Mas é importante você ter nessa parte de gestão o seu olhar macro para o seu negócio. Porque se você não tiver esse olhar macro, possivelmente você vai se perder no operacional. Até porque você é uma pessoa que trabalha de forma solo. Então você não tem com quem conversar muitas coisas. Por isso que em alguns momentos você sair da cadeira do operacional e ir para a cadeira do estratégico é importante. Senão, você vai andar até um certo ponto e vai chegar uma hora que você vai estagnar. Ao passo que se você trabalhar sempre estratégias no seu negócio, você vai continuamente evoluir. Você vai ter hora que vai estar sentado no papel de estrategista, vai ter hora que vai estar sentado no papel de executor, tá? Executor ou executora. Mas ter já os recursos ali para você trabalhar isso vai ser muito importante. Essa clareza de informações é muito importante. Dentro da Wonderflow, eu trabalho o método Akida, que é acolhimento, clareza, direção e ação. Acolhimento está muito ligado a você colocar os seus sonhos. Então, eu sugiro que em algum lugar no seu template, em algum lugar ali no seu Notion, você tenha uma aba de sonhos, sonhos e objetivos, que são as suas metas, para onde você quer chegar, para onde você vai focar a sua energia, tá? Então, de um sonho vem um objetivo, de um objetivo vem uma meta ou várias metas, tá? E das metas vem o que eu chamo de baby steps, ou seja, os pequenos passinhos que você tem que dar todos os dias para você atingir aquele objetivo. Isso também precisa estar claro, e eu sugiro que esteja no seu Notion, tá? Então, com isso, você consegue fechar basicamente a parte estratégica do seu negócio. E aí você vai distribuir do jeito que fizer mais sentido para você. Por que eu não estou mostrando a tela para você aqui? Porque, de repente, se eu mostrar a tela, você vai falar assim, eu vou começar a copiar a tela dela. Mas na sua cabeça vai funcionar de outro jeito. Eu te falo isso porque eu já comprei templates prontos do Notion, e cursos, inclusive, né, com templates prontos. E aí eu entendi que aquilo lá estava mais me travando do que me ajudando. E aí eu aprendi, mas abandonei aquela estrutura e criei a minha. E é isso que eu estou sugerindo para você criar a sua própria estrutura. Então, por isso que eu não estou mostrando a tela para você, tá? Basicamente, é assim que eu acho que uma pessoa de One Person Business precisa estruturar o Notion. Então, ter um lugar onde você coloque as informações que você estuda
ter um lugar onde você organiza essa geração de conteúdo, ter um lugar onde você trabalha as suas vendas, a criação dos seus produtos e o relacionamento com o seu cliente, ter uma área onde você trabalha as finanças do seu negócio e ter uma área de gestão como um todo. Se você conseguir estruturar dessa forma, você já vai ter uma clareza gigantesca do seu negócio e você certamente vai ganhar velocidade tanto na ação quanto na tomada de decisão. Me diz se esse vídeo fez sentido para você e a gente se vê na próxima aula. Tchau!